Oi, paz e bem. Hoje eu tô aqui para falar para você sobre a nossa aula de geografia. A aula de geografia dessa semana, ela continua o assunto da aula de geografia da semana passada, que nós falamos sobre queimadas no Brasil. Deixa eu dar uma descidinha aqui. Então, essa semana a gente está falando ainda sobre queimadas, mas eu vou falar sobre a aula da semana passada, tá? Então eu vou começar lendo aqui e você vai acompanhando comigo, tá? Então leia aí junto comigo. Vou ler aqui começando na primeira setinha, tá? Estamos assistindo nos noticiários da TV muitas queimadas acontecendo no Brasil. Em nosso município também já presenciamos tal fato, né? Então, veja bem, tá? O nosso município também teve vários casos de queimada, né? Aqui perto da minha casa, aqui na Vila Sodipe, onde eu moro, teve um incêndio na mata. Ali na subida do palácio também teve, né? Alguém deve ter visto na televisão, às vezes até passado por lá, ou às vezes mora ali por perto, né? E perto da casa da tia Karina também teve incêndio. E eu tô falando aqui da nossa cidade, né? Mas teve queimadas no Brasil inteiro nessa época, né? É uma época de bastante calor, né? Primavera, né? Uma época que faz bastante calor. Então isso faz com que as queimadas elas aconteçam com mais frequência. Até porque, deixa eu dar uma arrumada aqui na minha internet. Pronto, voltei. É que a minha internet está querendo cair. Coloquei aqui um 4G. Até porque o mato, estando muito seco, qualquer foguinho que a pessoa coloque, ele se espalha por todo o espaço. Às vezes é um toquinho de cigarro que um adulto fumante joga ali na beira do mato, né? O mato tá seco, aquela brasinha que ficou no toquinho do cigarro, o quanto basta para pegar fogo e aquele fogo vai aumentando, aumentando, né? Sem contar que ainda tem pessoas maldosas que colocam fogo de propósito só para ver o fogo. Pode uma coisa dessas? Bom, vamos ler a nossa notícia. Eu coloquei aqui para você ler uma notícia, né? Coloquei aqui abaixo o trecho de uma notícia que trata sobre esse assunto. Então eu coloquei a notícia aqui da nossa cidade, tá? Então a manchete da notícia é Campos do Jordão. Queimada é crime ambiental e causa problemas respiratórios. Eu quero que você leia junto comigo, tá? Eu não posso subir muito, senão eu vou sair da tela. Deixa eu ver se eu subo um pouquinho aqui. Leia comigo, tá? Queimadas causam danos para a saúde, para animais e representam um grande perigo para o meio ambiente, tendo em vista que pode dar início a enormes incêndios. Sabe-se que a baixa umidade do ar, por si só, prejudica a saúde, principalmente das pessoas que possuem problemas respiratórios. A situação se agrava ainda mais com a fumaça que se concentra no ar, causada pelas queimadas, já que ela acarreta a emissão de diversos gases tóxicos.
Em abril deste ano, Campos do Jordão teve 2 grandes incêndios em cobertura vegetal. Um no Parque Ferradura e o outro na Vila Nova Suíça. Colocar fogo em mato é crime. Essa notícia, ela foi tirada do Jornal de Taubaté e região. Foi tirada no dia 6 de maio de 2020. Adaptado. Eu adaptei ela para colocar ela aqui para você ler com maior tranquilidade, tá? Olhe bem que essa notícia, ela não é tão recente assim. Nós estamos no final de setembro, né? Aliás, quando você vê essa aula, já vai estar em outubro. E essa notícia é de maio. E se a gente for ver, ainda está acontecendo incêndio. Ou seja, essa notícia é antiga, mas ela poderia ser atual, né? Porque se fosse fazer uma notícia falando de queimada aqui em Campos do Jordão, não falaria do Parque Ferradura nem da Vila Nova Suíça, que esses incêndios aconteceram lá em maio. Aliás, aconteceram em abril, de acordo com a notícia, né? Aconteceram em abril. Agora, se fosse hoje, né, falariam de outros lugares. Ou seja, desde abril é que está acontecendo queimadas aqui na nossa cidade. Então vamos ver. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses já acontecendo queimada. Nós estamos agora indo para outubro, né? Você vai ver essa aula no começo de outubro. Então, essa aula já vai estar indo para 7 meses com queimada, né? Então, olha bem o último parágrafo dessa notícia. Colocar fogo em mato é crime. É crime. Se a pessoa for pega colocando fogo no mato, ela vai presa, né? Ela tem que pagar uma multa muito alta. E se ela não tiver dinheiro para pagar a multa, fica preso. Então, você que é criança, é claro, você não vai pôr fogo em mato, porque você não brinca com fogo, você não mexe com fogo, né? Mas se você vê ou souber de algum adulto que tenha esse tipo de prática, conversa com ele, né? Conversa com ela, né? Diga que é crime, né? Diga que não pode, né? Que faz muito mal, né? Nessa época do ano, o tempo já está mais seco, então a gente percebe no nosso nariz, por exemplo, a hora que a gente vai tomar banho, a gente não limpa o nariz, aí sai aquelas casquinhas secas do nariz, né? Por quê? Porque já tá tudo seco, o ar tá ressecado, naturalmente. Agora imagine isso agravado com a fumaça dos incêndios. Fica pior ainda. Então, pessoas que sofrem de problemas respiratórios, como bronquite, asma, muitas vezes tem que ir até para pronto-socorro, porque fica com muita falta de ar em casa, né? E hoje as pessoas que ficam com falta de ar já ficam mais preocupado ainda, porque fica pensando, ah, meu Deus, estou com coronavírus, porque é um sintoma do coronavírus, é a falta de ar. Então a pessoa já fica ali mais nervoso ainda, né? Então, né? É claro, você que é criança, né? Agora você não vai colocar fogo, né? E às vezes você nem conhece nenhum adulto que faça isso. Mas vamos pensar isso para daqui a alguns anos, quando você for um jovem, for um adulto, né? Jamais cometa esse tipo de prática. É uma prática completamente errada, que prejudica os seres humanos
Às vezes você não está se sentindo prejudicado, mas pode prejudicar outra pessoa, uma pessoa idosa ou uma pessoa jovem, mas que tenha problema de saúde, principalmente respiratório. Prejudica os animais. Então a consequência do fogo no mato é uma consequência assim seríssima, tá? Então a gente vai continuar falando desse tema. Por hoje eu vou parar por aqui para não ficar muito comprido, tá? Eu espero que você tenha olhado também a imagem. Às vezes a gente fica olhando muito no texto, né? No que tem para ler, no que tem para escrever. Às vezes a gente acha que não tem nada para escrever, não tem aula. A aula, gente, não é só escrita. A aula é leitura, a aula é entender aquilo que a gente leu, a aula é a gente refletir sobre o assunto. A aula é olhar imagem. Olha que imagem cruel, né? Feita pela Defesa Civil, de um fogo enorme pegando no mato. Então, quando vocês forem fazer a aula, observem todos os detalhes, tá bom? Então, vou finalizar aqui. Até a próxima aula. Beijos da Pro Veranice. Tchau.